Ser 3 episódios, nós vai pro primeiro episódio. É que é por parte, igual novela, assim. Ah, tá. Vai, porque a história é grande, é uma cidade mãe do Paraná. É verdade. Você sabe que o aniversário de Paranaguá se confunde comigo, né? Porque você faz aniversário no mesmo dia, né? No mesmo dia. Então não sei se a homenagem é pra você ou pra Paranaguá. Pra mim também, pra todos os Paranaguá. Nós vamos receber umas aulas aí, né, cara? O nosso entrevistado de hoje é formado em Direito, especialista em Direito Portuário, Marítimo, Aduaneiro e é membro do Centro de Letras do Paraná. É um estudioso da história da cidade-mãe do Paraná, conhece muito também. E ele vai, sem falar que, né, foi fundador do Grupo Escoteiro Santa Rita, se formou pela PUC do Paraná, é consultor de empresa do Paraguai e trabalhou na Varg, né? Vou explicar como é que era trabalhar na aviação naquela época lá, como funciona, né? Rapaz, fez coisa pra caramba. Foi até vice-presidente do Rio Branco. Olha aí, Rio Branco então, agora que voltou pra primeira divisão agora, né? Rio Branco é verdade. Primeira divisão misturada com televisão, né? A primeira divisão, que tava na segunda. Agora na segunda agora passou pra primeira, é verdade. Divisão. Subiu de novo. E ele foi presidente do Rotary de Paranaguá também. De Paranaguá, Rotary Paranaguá Rocio, né? E vai explicar pra nós a história de Paranaguá dos anos 40 pra cá. 1940 pra cá. Por quê? Porque tem pouco inscrito dessas épocas. Ah, é? Não sei se os escritores estavam com preguiça, o que é, né? Ele vai explicar pra nós o que é. Então porque tá. de 40 até hoje, nossos tempos, não tá muito... como é que é? Tá dito por não dito, é isso? Catalogado, como é que é? Catalogado. Isso. Tá bom. Daí ele vai explicar pra nós. Então vai conversar com ele, Dr. Ivan Lapoli Filho! Com a gente aqui, Ivan Lapoli, hoje aqui abrindo a sessão, abrindo toda a série, né, dos contos de Paranaguá. Eu queria dar já uma boa noite ao Ivan. Como é que você tá, Ivan? Tá bom ou não? Graças a Deus, tudo em paz, muita saúde. Tudo em riba, tudo em joia. Eu conheço o Ivan, na realidade, há muitos anos. A gente estudou junto, né? No Comandante Santa Rita, na Escoteiro, o pai dele foi um professor. A mãe dele foi uma professora. Exatamente. Aí pra você internauta... Tá muito bem de saúde. Graças a Deus. Manda um abraço pra ela. Tá bom, você internauta, pra você que tá na rádio, você tá vendo duas pessoas que estudaram junto, uma que deu certo, outra que tá bom aqui na rádio. Não, assim, uma que deu certo, outra que deu rádio. É isso aí. Mas Ivan, conta pra nós aí, você... a gente sabe, sim, a gente tá começando o episódio porque Paranaguá agora faz 376 anos, em dia 29. E a gente sempre aborda aqui assuntos de Paranaguá com pessoas que vêm aqui, historiadores, e é muito interessante. São histórias que a gente não conhece, a gente é um aprendizado sempre aqui pra gente. E a gente sabe que você também é um historiador, um cara que gosta de Paranaguá e sempre sabe das coisas de Paranaguá. Como o Mano disse, a gente vai fazer em três etapas, são 3 pessoas que vêm aqui. E você começa contando histórias dos anos 40, é isso, Mano? Pra cá, Pra cá, 40 pra cá. Que não tá catalogado, né? É catalogado, mano, é catalogado. O que tem em Paranaguá de diferente dos anos 40 pra cá, o Ivan? Bom, primeiro, quero agradecer Claro, estar fica à vontade. aqui, né? É um prazer estar na Rádio T e no programa Algazarra. A minha presença aqui é justamente no sentido de comentar um pouco de um período muito importante de Paranaguá, né? Eu costumo dizer assim, que é um período do jornal até o fax. Porque depois, quando entrou a internet, tá tudo muito documentado, né? Esse dia de novela que tinha fax, cara. Os caras foram uma festa. Né? Então tá tudo documentado, né? E a gente diz assim, né? Nós perdemos a oportunidade de contar um pouco de alguns fatos da transição econômica de Paranaguá, do café para a soja, todas essas questões aí importantes, né? Ampliação do porto, etc. Apesar de ter pessoas muito qualificadas para escrever. Mas por não ter tempo, ou talvez até por faltar aquela motivação, essas pessoas não escreveram a vivência que tiveram da cidade, daqueles fatos, né? Eu digo aqui para você que o professor Elcio Torres, né, que faleceu, tinha condições de escrever, Dr. Hugo Correia, José de Mello escreveu um livro, mas não foi um livro, foi um livro muito emocional dele, né? Certo? Ludovico Micos, o Hamilton Aquim, podia ter escrito um livro, né? Renato Bacalhau, Nelson Barbosa, Roberto Fontes, Adi Tramujas, Toledo, todos esses daí escreveram livros? Né? Todos não, eles? poderiam ter escrito. Tinham condições de fazer uma obra maravilhosa, né? Porque conviveram em segmentos, em situações de Paranaguá, né? de pujança, de tragédia, né? Muitas histórias, né? Muitas histórias, né? E a gente tem como base, né? Nesse período, algumas crônicas, né? Do Caetano Evangelista,
do Túlio Pinho, que era chamado Zé Tiberê. Exatamente. Né? E do Zé da Galheta, que é o Evanisto Moreira da Costa. Então a gente procura, né? Mais tarde, depois entrou Antônio Carlos como colunista, etc. Então a gente tinha, né, um preparo, um conhecimento de algumas coisas. Então é preciso resgatar essas crônicas do Caetano, do Túlio, né? Mas existem esses livros? Não, existem as crônicas. Não, essas crônicas. Existem, mas estão no Diário do Comércio, Imparcial, que vai ser uma dificuldade para você encontrar. Mas é para encontrar quem era o dono do Imparcial na época, lembra? Sim, o Arquimedes Anastácio. Arquimedes, exatamente. Mas vai ter que procurar, vai ter que fazer pesquisa para resgatar. Tem isso? Não, estamos tentando levantar algumas coisas, né? Como tinha também do Antônio Carlos Corrêa, não tinha? Tinha. Ele também. Só que é mais para cá, mais né? para cá, já mais, né? Mais o senhor Evani Mares da Costa, ele fazia crônica nesse ele anos escrevia 40 já? Não, veja bem. Eu estou falando dos anos 40 para cá. Certo? Então, assim, o Evani Mares da Costa escreveu muito e com muito conteúdo. Foi meu chefe. Né? Ele usava os pseudônimos de Zé da Galheta, né? Zé da Galheta, exatamente. Mas ele escreveu muita coisa boa, mas jamais de 80 para cá. E eram coisas picantes, né, que ele escrevia. Ele escrevia sobre tudo, né? Ele ele escrevia sobre tudo. Ele era uma pessoa muito eclética, né? O preparo dele era absurdo, né? Se você tem uma ideia, ele tinha artigo dele até sobre em 88, sobre a constituição do município de Paranaguá, entendeu? Ele escreveu sobre, né? Então ele era uma pessoa muito preparada. Entendi. Preparadíssima. O senhor Ivani, ele era uma enciclopédia, assim. Você conversava com ele, ele te dava uma aula na conversa. Se ele visse que você estava interessado naquilo, né, doutor? Ele te dava uma aula numa conversa. Você tinha conhecimento, né? É evidente, né, que nós tivemos grandes historiadores que escreveram. A gente não pode negar isso, né? Certo? Aníbal, Manuel Viana, Valdomiro de Freitas, o Alexandre Santana, recentemente, os Mar da Luz, né? O Hamilton Júnior, né? Então a gente sabe que algum período está documentado. Mas existem aqueles fatos, aquelas questõezinhas, né? Que são interessantes para a cidade e que a gente poderia fazer essa posição. Eu vejo assim hoje, por exemplo, né? Que Odete Godoal, Esther Dipp, Ivone Marques, Verinha Marques, Futinha Antunes, Vistuba, Zé Maria, Nilande, João Rocha, Castilho, Fugita, professor Baguinha, podem escrever, tem condições de escrever. E a gente está pedindo, né? Mas é difícil, eles não escrevem, né? Não, mas o negócio dele é foto. É que precisa motivação, né? O Fugita tem. Fugita é rei da foto. O Fugita está contando umas histórias. Ele narra sempre sobre as fotos. Contando, escrevendo, entendeu? Isso aí é muito importante. Então, minha conversa com vocês são alguns fatos que aconteceram. Mas isso é interessante que você falou agora, Ivan, era o Fugita colocar as fotos e fazia a crônica ali, pô. Isso, é legal, é legal. É bacana, né? Exatamente, ele tem um arsenal de fotos. Às vezes se lança, eu bato no Google, acho um monte de foto do Fugita, mas sem muita informação da foto. Às vezes quem conhece, quem tá na foto ali, reconhece, tá? Fala. Mas o bom é ele fazer a crônica sobre a foto. O Fugita é aquele que tá no Japão? Exatamente, esse mesmo. Existe um Fugita aqui em Paranaguá, é ele. Que aqui a coisa tava difícil dele fugir, tá pra um lugar melhor. Sabe pra onde ele foi? Pro Monte Fuji. Exatamente. Mas, Ivan, conta um pouco da história de Paranaguá dos anos 40, lá, que você lembra alguma coisa? Pra gente saber, vamos lá. Minha conversa hoje aqui, né, é um bate-papo, fica à vontade. Claro. É um aperitivo, né? Exatamente. É o prato de entrada, né? Você vai lançar para os outros virem atrás. É o prato de entrada. E como prato de entrada, né? Vamos dizer assim, prato de entrada. Bom, vamos pensar um pouquinho na gastronomia paranaguara. Né? Gastronomia? Claro. Então, por exemplo, Paranaguá teve Luiz de Carutenuto, que tinha um restaurante do Passo Café, no último andar, que era sensacional. Esse eu não conhecia. Zatar, Abude, que vocês conheceram. O Bob, famoso Bob, claro. né? Quem não comeu o sonho da Ema? Tá louco, entendeu? A comida do mercado, o meu cantinho. Do seu Roberto Munhoz, exatamente. Churrascaria do Maneco, Július, Dom Corleone, né? E, né, aproveitando, né? Vamos parabenizar a família Carmesim. O Danúbio está com mais de 70 anos. É verdade. É uma referência hoje no Paraná de altíssima qualidade, né? Então, assim, nosso papo é assim, começa dessa maneira. Não, mas é legal falar. Tocar Carmesim é do Danúbio Azul. Hoje o Antônio, o nome dele, que tem agora aqui, o restaurante na Zé Lobo, que ele montou, ele saiu de lá. Sim, João Carlos. João Carlos, exatamente. Ele montou ali o restaurante dele. Mas o Carmelo, que mas é da família do Danúbio Azul. Tradição, né? O pai dele, exatamente. Tradição, né?
E é muito tempo de tradição ali. Paranaguá tiveram realmente restaurantes sensacionais, fantásticos, né? Se comia-se bem em Paranaguá, muito bem. O caboclo quer fazer uma média, eu vou levar no Danúbio. É verdade, é verdade. Quer ganhar um crédito capator, né? Virou referência, né? Virou referência, exatamente. Então, aí mas antes de começar a falar um pouquinho desse período, né? Eu quero voltar Jurássico? Jurássico. Eu quero... Quase, né? Quase, né? Dinossauro. Dinossauro. Né? Eu quero falar um pouquinho para vocês o seguinte. Olha só. A gente sabe que o Vieira dos Santos foi o pai da história do Paraná. Escritor, 1800 e pouco, escreveu, tá tudo bem. E esses dias, dando uma pesquisada no livro, né? Eu achei um negócio muito interessante. Eu falei assim, poxa, ele falou assim, onde já se viu uma lei ambiental de Paranaguá, dos anos de 1770, e o ambientalismo está em moda hoje, né? Tá. Certo? Né? Poxa, uma lei ambiental de 1970 para Paranaguá é tudo que a gente queria ver, porque talvez tenha sido a segunda ou terceira legislação ambiental do país. Né? Olha, mesmo? Né? Mas isso foi em que ano? Foi em 1770. Ixi, entendeu? caramba. Olha, você vê como o Paranaguá, né? A gente diz assim, porra, o Paranaguá está avançado. É antiga, né? Ambientalmente. Mas tudo bem, vamos sequência aqui. Tá avançado entre aspas também. A primeira legislação ambiental do Brasil foi de 1605, que tratava da exploração do pau-brasil, que não podia cortar mais, tudo bem. Então, assim, pesquisando, né, sobre essa legislação ambiental, diz assim, era proibido o corte de manguezal. Era bem genérico. Não, é o corte de manguezal, para você não destruir. O manguezal onde os peixes se reproduzem, onde a fauna marinha... Não podia ser... Não podia ser destruído. Destruído, tá. Então, hoje também não pode. Mas naquela época, de preservação. Já tinha isso. Mas aí, mas por que os caras estavam pensando nisso em 1770, né? Certo? De preservação, certo? Quase 300 anos atrás. Aí eu descobri que queriam implantar naquela época uma fábrica de couros na ilha da Cutinga, na Cutinga, entendeu? Certo? Né? Cortume de atanados. Então era um tipo de couro que você cortava umas cascas de árvores, né, de plantas, etc., que ela tinha um tanino e ia deixar o cortume mais maleável. Aí não podia fazer porque a legislação proibiu o mangue, cortar o mangue. Era as cascas do manguezal que faria esse processo químico, né? Aí eu falei, pô, mas que legal. Então, mas daí descobri o seguinte, que essa lei saiu para não atrapalhar em 1700 a indústria de couro, né? Para não atrapalhar? Para não atrapalhar Santos, Rio Grande. Mas em que sentido? Atrapalhar em que? Porque eles tinham monopólio. Se liberasse aqui, comercialmente ia quebrar eles lá. Exatamente. Então surgiu dessa maneira. Assim. Então é engraçado. Já vem lá de trás. Já vem lá de trás, entendeu? O Paranaguá sofre assim algumas... Desde aquela época. Já não é de agora isso aí, gente. Então assim, 300 anos já queriam ferrar nessa cidade. As capitanias de Pernambuco, Rio de Janeiro, Santos, Paraíba, Rio Grande e Ceará tinham um monopólio no Brasil de fornecer a famosa sola para fazer as botas, calçado, etc. Né? Então essa é uma coisa muito engraçada. Outra parte engraçada que tem na questão ambiental também, que está no livro do Vieira dos Santos, é que naquela época estavam reclamando muito, né? Que os pescadores estavam reclamando que o Guará comia todo o camarão, comia os mariscos. Ele comia mesmo o Guará? Comia, era abundante aqui, né? Era abundante, né? Era abundante. Então aí teve um provimento da Câmara aqui, que aí ao contrário da evolução ambiental, distribuiu um barril de pólvora para a população para matar os guará para não comer o camarão. Brincadeira, matar as guará, bicho. Pô, hoje vai matar guará pra caramba nesse dia, velho. Então essas são as questões. Ivan, fora as questões, eu queria saber por que você se interessou tanto por esses assuntos de Paranaguá? Que é o seguinte, olha só, a gente às vezes está fazendo uma pesquisa sobre alguma coisa e você diz assim, poxa, aparece alguma coisa de Paranaguá. Estou fazendo uma pesquisa sobre a legislação ambiental brasileira. Eu queria descobrir o que José Bonifácio escreveu. Mas então você já tinha interesse nisso aí, na história? Sim, já tinha interesse. Eu tinha história porque, veja bem, eu vou falar assim para você, a história é uma cachaça.
Gostar de história, de pesquisa é uma cachaça. É que nem né? rádio, é cachaça. Exatamente, entendeu? Então você curte, né? Eu tenho amigos que gostam de história. Eu fui criado num ambiente familiar que gostava muito de história. Apesar de você se tornar um advogado, você estudar direito, mas... Direito da história também, né? É a pesquisa, também né? tem, mas você não fez história. Não. Faculdade, Eu cheguei a começar a fazer o curso de história em Paranaguá, fiz 6 meses e parei. Era solteiro. Não era a história que você queria. Era outra história. Precisava sobreviver, né? Tinha que trabalhar. Sim, com né? certeza. E então foi essa questão. Eu comecei a gostar de história, porque eu tive uma convivência familiar, né? Meus tios gostavam muito, meu avô gostava de história. Então eu fui criado num ambiente que era um ambiente de pesquisa, né? Porque né, eu tinha tios médicos, advogado, entendeu? Então eles eram estudiosos. Então você falava alguma coisa de, olha, isso aqui na Europa era assim, isso aqui em Paranaguá nos anos, né, dos anos era dessa forma. Sim, exatamente. Então a gente começou a curtir e desenvolveu todo eu leio sobre história de Paranaguá há 50 anos, 60 anos. Direto. Você trabalhou no IHGP também, IHGP, né? Sim, frequentei muitos anos lá, adoro. Você frequentava ou chegou a ser diretoria? Não, eu cheguei a ser vice-presidente uma época. Depois não saí, não fui mais. Mas eu gostava de frequentar, né? Eu tiro risada, porque em 1964, né, no livro de presença lá, tem a assinatura do Zé Maria de Freitas. Né? Exatamente. E eu assinei o livro, tinha 4, 5 anos. Quando criança, assinei o livro. Assinou, Eu gostei da assinatura. Ô, doutor, mas assim, sabe uma coisa que eu fico pensando? Eu falei, acho que não sei se foi pro Hamilton que eu falei, pro Castilho. Nós aqui, que somos... Já pensou se tem um pessoal pessoas novas, assim, como o senhor tem esse interesse... como o Hamilton, pela história de Paranaguá? como o Vistuba, como o doutor Alessandro e outros, esse amor pela história, pela essa cultura que a gente tem, que é tão saborosa quando o doutor tá falando. Será que esses caras estão começando, né? Mas é aquilo que nós falamos sempre aqui. A gente tem que ser matéria escolar. Exatamente. No estado inteiro do Paraná. É isso que eu quero. Na verdade é o seguinte, né? Quando a gente chega a uma certa fase da vida, maturidade, experiência, né? Você começa a ver assim, poxa, esses jovens sabem muito pouco de Paranaguá. Então eles não podem gostar da cidade. Porque eles não conhecem nada. A história. Exatamente. Não conhece, cara. Entendeu? Essa história que o senhor contou é sensacional. É preciso realmente mostrar a Paranaguá, a beleza de Paranaguá. Né? Os fatos. Paranaguá deixa qualquer sociólogo maluco, né? Teve pirata, teve escravo, teve guerra. Qualquer sociólogo maluco é bom. Tudo já né? teve. Teve escravo, teve naufrágio, teve de tudo em Paranaguá. Né? Até explosão de navio, recentemente. Até porque tem 376 anos, para brincadeira. Guerra, exatamente. Né? Federalista, depois teve lá. Né? E navio pirata que afundou. O navio pirata que afundou, entendeu? Então Paranaguá realmente é um carnavalesco. Aqui em Paranaguá ele fica maluco, porque ele vai ficar. Tem muita história. Tem matéria para 500 anos aí, pô. É muito interessante. Então, assim, o jovem precisa conhecer a cidade para poder gostar. Então é difícil você gostar de uma coisa que você não conhece. Por que a falta de colocar isso nas matérias escolares? Por que isso? Eu não entendo isso em Paranaguá. Por que falta isso? Precisa é uma questão de mentalidade, né? Eu digo assim para você que, por exemplo, né, Nelson Barbosa foi um grande incentivador da cultura, participava, tinha projetos, né? E os professores eram 99% de Paranaguá, entendeu? Gostavam daqui, não era só aquele que vem dar aula aqui semana, né? Exatamente. Então ele tinha compromisso com a cidade, eles frequentavam a vida de Paranaguá, a vida social de Paranaguá. Todo mundo conhecia todo mundo naquela época. Claro, né? Paranaguá era pequeno e você conseguia... Exatamente. Né? Então era diferente. Então o jovem hoje, para a gente fazer uma mudança de pensamento, mentalidade, nós temos que fomentar o conhecimento do jovem. A gente não tem mais remédio, mas eles têm. Sim, exatamente. São umas esponjinhas, né? É isso que a gente fala aqui. Já falamos para vários políticos aqui. Não, eu acho que não devia ser só aqui municipal, tinha que ser. O Paraná tinha estudado estadual. Porque é a primeira cidade do Paraná. É a mãe da porra toda, cara. Entendeu? Então tinha que... Se é a mãe da porra toda, não sei, mas que começou aqui, né? Não, desculpa aí falar a palavrão, mas é verdade, cara. Tipo assim, a gente tem que dar graças a Deus como pessoa, como doutor aqui e outros que tem essas histórias para falar, estudam sobre isso, pra trazer pra gente, cara. São enciclopédia viva.
Exatamente. Tem um arsenal de fotos aí que não, mas não vamos colocar agora, né? Não vamos colocar agora, né? O que é? Ele vai falar sobre as fotos, é isso? Pode começar, pode começar. Pode. Solta lá então, lá. Começa na ordem que tá aí mesmo. A número 1. Isso aí. Bom, esse... Caetano Evangelista, quem foi? Ele morreu em 1968. Morreu em? 68. 1968. Ele foi jornalista brilhante, atuou em Paranaguá, participava de todos os jornais quase de Curitiba, foi cronista, e nele, nas crônicas que ele escreveu, nos jornais de Paranaguá, a gente consegue vislumbrar uma transição econômica. O final do ciclo do café e o começo e os preparativos para o ciclo da soja. Então, através das crônicas de Evangelino, ele escrevia aqui nessa época. Você consegue... Poxa, olha, Paranaguá está evoluindo nisso, tá melhorando nesse quesito. Paranaguá almeja uma qualidade no serviço portuário, entendeu? Então, assim, ele conta os fatos dos clubes. Olha, o literário aumentou o número de sócios, o republicano está promovendo um evento, entendeu? Então, Caetano Evangelista, você falou. Mas você não tem nome de rua esse cara, não. Tem, não tem, não. Não posso, não sei exatamente, mas eu acredito que não. Eu nunca vi falar. Mas merece, né? Merecia, né? Não, então, assim, ele escreveu já da tarde, pô, ele foi um dos grandes escritores da revista Tiberê, foi diretor da revista Tiberê. Foi a primeira revista do Paraná de circulação nacional. Caramba! Você comprava o Itiberê no Rio de Janeiro. E era feita aqui, feita aqui em Paranaguá. Ela começou sendo feita, ela começou num período e depois ela foi dentro do Clube Literário. Legal. O Literário tinha uma gráfica e fazia a revista Tiberê lá. Pula o circo aí, Não, só para fechar isso daí, e ele escrevia numa época que o café Paranaguá era meio que o rei do café, né? A transição boa parte do café. Anos 70, né? Pode vir pra cá por causa disso. Dos anos 60 para 70, que a transição ali ele pegou e foi muito feliz. Né? Ele foi histórico também, de Paranaguá, né? Certo, sendo de letras, né? Ele era remador, ele foi fundador do Clube Regata Santa Rita. Um dos fundadores? Exatamente. Ele Cunha, quase. Seu Cunha foi uma das pessoas mais emblemáticas de Paranaguá, sensacional. Família toda Cunha. Família toda, exatamente. Pula lá, vamos lá, passa para outra lá. Bom, esse foi meu vizinho, né? De frente ali. Túlio Pinho, né? Seu Túlio também, conhecido como Zé do Itiberê, né? Ele marcou muito também em Paranaguá pelas suas crônicas que ele escrevia, mas ele tem duas coisas que chamam muita atenção. Primeiro, que ele fez um livro que é um apanhado de crônicas, que chama Calidoscópio, que foi uma inovação na cidade, porque foi um livro de capa colorida, com desenhos geométricos coloridos para a época. Né? E isso aí era que ano que ele escrevia isso? Ele escreveu nos anos 70. Nos anos 70. Colorido de época, com uma linguagem muito acessível. A linguagem que o Túlio Pinho usava nas crônicas, o humor... Era atual? É muito atual, entendeu? Então, quando você pega, chama atenção o livro pela qualidade, mas também pelas expressões verbais que são muito... Ele frequentava, viajava muito. O Túlio Pinho foi pai, né, do Luiz Antônio Matus de Pinho, que foi o superintendente do Porto, muitos anos, saudosa memória, né? Certo? Então eu considero assim, para quem quer escrever, contar um pouco de história, o acesso aos livros do Túlio conteúdo, Pinho, né? Conteúdo traz uma bagagem muito legal, bem interessante. Pula lá, o Zezé da Mané. Bom, esse Quem não conhece? Esse aí, Heitor Villa-Lobos, né? Então é o seguinte, ele tem uma história muito engraçada. Dizem que ele saiu do Rio de Janeiro porque o pai de alguma moça queria matá-lo. Então ele pegou o vapor. Pegou o vapor, né? E veio para Paranaguá. Pra essas coisas. E era um gênio da música quando chegou em Paranaguá. Gênio da música, né? E a primeira direção mesmo como diretor foi no Clube Literário de Paranaguá. Isso está comprovado pelo Museu Heitor Villa-Lobos de Janeiro. Entendeu? A primeira direção dele como diretor de uma peça, de um show, de uma apresentação, foi aqui em Paranaguá. E ele percorreu o mundo, o nome viajou o mundo, a música dele é uma música mundial. Todo mundo sabe quem é Villa-Lobos, né? E Paranaguá conhece pouco de Villa-Lobos. Então, o mais engraçado aqui de Paranaguá, do Villa-Lobos, né? É o seguinte, que
Ele veio para Paranaguá, né? E arranjou uma namorada aqui em Paranaguá, que o pai dela tinha uma fábrica de fósforo com 2 cabeças. Olha aí, Alinho. Pô, que história, hein, mano? Você acendeu uma sempre no palhaço e É incomensurável, mas é interessante, né? Tinha uma fábrica, Paranaguá, você vê, olha que atividade, tinha uma fábrica de fósforo com 2 cabeças. Pô, entendeu? Aproveitar melhor o palito. Exatamente. Cara, era né? E a genial inteligência, naquela porque tem 2 cabeças, claro. Claro, então, né? Aí ele também diz que ele trabalhou na Lojas Veiga aqui em Paranaguá, né? E aí voltou pro Rio, né? E cresceu na música e virou nome mundial. Exatamente. Pula lá, Zé de Camargo. Porque quem não conhecia Valtel Branco? Valtel Branco. O Valtel Branco, né? Ele é conhecido pela obra de arte pela Pantera, Pantera Cor-de-Rosa e pelo Plim da Globo. Então, o Plim nosso é... E o Valtel Branco é Paranaguara? Paranaguara. O Plim da Globo é o Paranaguara que fez? O Valtel Branco nasceu em Paranaguá. Você vê, né, cara? Por E acidente. a música da Pantera Cor-de-Rosa foi ele que fez? Nasceu por acidente? Como é que faz? Não, aqui em Paranaguá por acidente. A passagem dos pais aqui Ele estava passando por aqui, os pais, e a mãe entrou no trabalho de parto, e ele nasceu. Né? Tudo bem. Foram embora depois, né, para o Rio de Janeiro. Né? Ele era um autodidata, sensacional, certo. Músico de quilate. E ele retornou a Paranaguá em 1972. Ele veio de passagem em Paranaguá num dia de finados, até. Eu me lembro dessa história, eu estava presente. Eu conheci o Valter Branco nessa situação. Eu conheci há pouco tempo, acho que... Ele veio em 72 e ele contou que era a primeira vez que ele estava vindo na cidade que ele nasceu. Porque ele não conhecia, ele só sabia que tinha nascido aqui, mas estava vendo na cidade que nasceu. Ele veio do Rio de Janeiro para cá, né? A gente é criança, marcava. Ele veio num SP2. SP2? Brincadeira. Imagina. Ele veio nesse carro aqui com o Paulo Ribeiro, que vem a ser sobrinho do Aníbal Ribeiro, certo. Avô Anitta Fontes, entendeu? Certo? Que era sonoplasta da Rede Globo. Que era parente de vocês? Aí o Valtel Branco teve em Paranaguá, conheceu. Foi um dia de finados, que foi uma festa na família, tudo católico, mas foi uma festa. Naquela época, o finados era um dia de recato, um dia, né? Não, foi uma festa, piano, violão, meus tios... Imagina, grande festa. Né? Uma grande festa ali. Bom, ele conheceu uma música aqui da minha avó. Né? Que ela fez uma composição, o nome da música da Senhora, aquela que foi a novela Senhora, etc. Exatamente. E depois, junto com o Paulo, essa música apareceu numa novela na Rede Globo. Exatamente, que é a novela Senhora. Exatamente. Né? Então, o Valtel Branco tem essa passagem para Paranaguá. Depois, muito tempo, né? Ele foi apresentado pelo Paulo, que era sobrinho do Aníbal, para o Ney Braga. E ele veio fazer toda a parte de som, dos fios, da fiação, para poder da acústica, né? Exatamente. No Teatro Guaíra de Curitiba. Caramba. E foi daí, né? Mas também é uma mundial também, entendeu? Ele retornou a Paranaguá em 2000, acho que 2015, 2016, veio aqui. 2017, isso, né? Isso, 2017, 2016. Foi a inauguração do reformatório, ele vinha muito a Paranaguá. Vinha. Né? E a convite eu sou baiano da Bahia de Paranaguá. A convite do... Mas a gente fala assim para vocês, é o seguinte, ele morreu em 2018, no Rio de Janeiro. E só fomos tomar conhecimento da morte dele, tinha passado já 5, 6 dias que ele tinha morrido. Ninguém sabia. Entendeu? E merecia todas as homenagens, né? Pelo que ele homem. Ele é falecido já? Em 2018. Com quantos anos ele faleceu? O senhor lembra? 70, mais ou menos, 70 e poucos anos. Mas só que quando ele faleceu, não saiu em jornal nenhum, notícia nenhuma, e era um nome muito expoente, né? Entendeu? Acho que no mundo pra fora foi mais lembrado que no próprio país. Sempre assim. As pessoas de fora lembram muito mais. Então tem essa situação aí. Você conhece Austrégésilo de Ataíde, não? Austrégésilo de Ataíde é o seguinte: ele foi presidente nos tempos da ditadura, etc., da Associação Brasileira de Imprensa. E tornou-se o quase presidente perpétuo. E ele é pernambucano, né? E ele comentava nas suas crônicas, né? Que a primeira reportagem dele foi em Paranaguá.
A carreira do jornalista dele começou em Paranaguá. Ele foi contratado pelos Diários Associados para fazer uma reportagem de um voo da Condor, vocês querem? Que era o hidroavião, né? Que fazia a rota Rio de Janeiro, Santos e Paranaguá. E ele contava nas crônicas dele, no comentário, que foi a primeira reportagem dele, que foi uma aventura de avião para Paranaguá, né? E que hoje já dá medo, imagina naquela época. Né? E que ele se encantou, achou a beleza, achou muito bonita a cidade, foi jantar à noite, chegou sozinho, não conhecia ninguém, e saiu com um monte de amigo, acabou, entendeu? Parecia que foi uma festa, o jantar dele lá, entendeu? Então ele contava que foi muito bem recebido, etc. Né? Depois, né, a próxima foto que tem aí, né, é Assis Chateaubriand? Era do chefe dele. Assis Chateaubriand. Que tem o nome de uma cidade, né? Isso, também, né? Então a próxima... Pode puxar. Isso aí. Então Assis Chateaubriand também esteve em Paranaguá, né? Na briga com Getúlio Vargas, o Assis Chateaubriand escreveu o livro Chateau, Rei do Brasil, né? Ele ia para o Rio Grande do Sul e fez uma escala em Paranaguá. E mau tempo, não deixou o avião, né? Fechou, não tinha como pousar aqui. Daí ele acabou indo de carro para Santa Catarina e depois foi para se encontrar com as tropas que estavam legalistas no Rio Grande do Sul. Bom, mas ele era militar? Não é militar, ele era revolucionário. Revolucionário. Então, assim, aí confirmou, porque o Assis Chateaubriand falou que comeu camarões olímpicos, ou seja, camarão atleta aqui em Paranaguá. Camarão olímpico. Chamado olímpico porque era, né, era forte, grande. Um camarão grandão, robusto, né? E ele comentava com o César que em Paranaguá eu comi os camarões olímpicos. E no livro Chateau, Rei do Brasil, consta a expressão camarões olímpicos em Paranaguá. Olha. Vamos ver como observação. Por que ele era chamado Chateau, Rei do Brasil? Não, o sobrenome é Chateaubriand. Chateaubriand. Ele foi dono da Diários Associados, né? Que era a maior rede de rádio, né? E depois a primeira televisão também foi dele, né? Então ele era uma pessoa assim, tem um livro famosa, né? Colecionador de artes, condecorou a rainha da Inglaterra com a Ordem do Jagunço, entendeu? Certo? Então é sensacional. É assim uma pessoa, quem lê o livro, né, quem tem a oportunidade de ler Chateau, Rei do Brasil, porra, vai ter uma hora de história. Olha, o que é ali? Viveco, uma observação dessa foto. Aquilo lá, você é um cara que entende. São microfones? Microfone. Cara, olha só que. Eram condensado. Já era condensado na época já. É verdade. Ele tá com a cara de quem tinha acabado de comer o camarão atlético. Vamos falar da Ada Macage aqui. A Ada Macage, o que ela foi para Paranaguá? Bom, a Ada Macage, ela foi uma escritora pós-moderna. Pós-moderna. Isso em 1922. Na Semana da Arte Moderna, ela já era pós-moderna. Entendeu? Então ela é uma pessoa muito à frente do seu tempo, né? Ela era irmã da Nenê Macage, que também é outra escritora. Existe um centro cultural no Acre com o nome de Nenê Macage, duas irmãs, né? E a Ada Macage escreveu Voz Efêmera, Sangue Rico, né? Taça, Êxtase, né? E ela casou com um médico, né? Chamado Bruno Lobo. Certo? Bruno Lobo. O Bruno Lobo, ele era um médico também tão para frente quanto ela. Ele trouxe para o Brasil a radiologia. Raio-X, radiologia, né? E ele pegou uma doença causada pela radiologia, né? Aí Ada conhecia Bento Bento Munhoz da Rocha Neto, que era deputado e tal. E só tinha tratamento nos Estados Unidos, né? Então veja como o Paranaguá se conectava com o mundo, né? Então é o seguinte, aí o que aconteceu? Esse médico foi se tratar no Rio de Janeiro, mas para o governo poder pagar o custo da viagem, do tratamento, ele foi declarado mártir da ciência. Ele foi chamado de mártir da ciência. Aí, não Martin Luther King, mas mártir da ciência. Entendeu? Certo? E era o marido de Ada Macage. Então, o legal dele... Tem muita história que, assim, que realmente são fatos que as pessoas nem conhecem, né? Nem sabem quem foi. Eu tô sabendo hoje. Ela era escritora aí. A Kátia Muniz tá perguntando aqui. Ô, doutor Ivan, não tem nenhuma cronista nessa época, a mulher, assim, que... Já chegou lá. Ela já chega aí, Kátia. Já vai chegar fica na guarda aí. Mas eu posso responder pra Kátia. Kátia, o negócio é o seguinte.
existiam com muito talento Conceição Palhares Guimarães, Anita Rabi, que eram cronistas sociais. Então, as cronistas não eram bem cronistas, eram mais colunistas. Entendeu? Tá. Mas a mulher em Paranaguá sempre teve voz, tanto na escrita quanto na sociedade. Entendeu? Porque Paranaguá sempre teve mulheres à frente do seu tempo. Mas, assim, naquele tempo era cronista. Né? Colunista, não era cronista. Colunista, já está à frente do... Agora vamos ver ali, tem a foto do Jordano. Opa. Bom, Jordano Bruno Nascimento, atualíssimo. É novo, né? É novo, atualíssimo, tá? Agora, o Jordano Bruno nasceu aqui em Paranaguá. Era filho do Nascimento do Porto, tá? Nascimento? Jogava futebol com a gente, nossa turma, nosso tempo ali. Tá? Elcio? Não, Nascimento. Eu só lembro, mas tá. Então, assim, certo? O que aconteceu? O Bruno, ele foi estudar... Não é filho do Arnaldo? Não é Arnaldo, não. Ele foi estudar ópera, canto lírico, na Itália, no conservatório. Fez vários cursos, né, de músico, formação maravilhosa dele, de conteúdo, né? E ele possui bacharelando e mestrado e pós-graduação em composição no Instituto Franz Liszt, que não é para qualquer um, entendeu? Ele é primeirista na Europa e se destaca na Alemanha como um dos maiores nomes da música alemã. Ele é maestro? Maestro, arranjador, compositor. E aí, que tem um detalhe aqui, Paranaguá pouco sabe, quase não imagina que tem uma pessoa desse quilate paranaguara, né? E esses dias, encantando o mundo, numa reportagem, saiu assim, Jordano Bruno Nascimento, né? Referência na Alemanha, entendeu? Muito legal. Então é bagrinho, é Paranaguá. Que bacana, hein? Posso falar um negócio, Júlio? Não. Sabe, quem tocou na Alemanha, ele tocou na Orquestra Sinfônica de Berlim, baterista, foi o Intrigo. Que deu também. Intrigo Bétega. Esse filho do Dr. Edi. Sim, gênio. Esse é um... Não, ele gênio, é um gênio. Gênio. Esse é um... Deus falou, é você e pronto. Só vou dizer assim pra você, tá? Os maiores nomes do jazz do Paraná hoje são todos com raízes paranaguaras. Paranaguara. Cristina Tarran, Indrigo Bétega, Boldrini, né? E o Sabag, que tem... Exatamente, Sabag. Entendeu? Então, os maiores nomes hoje do jazz do agora tem muito artista, né? Mas não reconhecido. Eu vou mostrar uma foto agora de uma pessoa aqui que vocês têm que se atentar a uma coisa. Como é que vocês me chamam aqui? Eu chamo você de Vevé. Então, foi ela que criou esse apelido pra mim. É mesmo? Gisele Rizental. Gisele. A Gisele Rizental. Queria que você falasse da Gisele. A Gisele Rizental, ela todo ano faz um recital dos seus alunos no Clube Literário. Ela mora em Curitiba, né? E hoje é a maior intérprete brasileira de Brasília e Tiberê, Cazuza e Zequinha de Abreu. Caramba! Tá? Então é um nome que é um exponente hoje na música, referência na música, uma concertista de primeira linha, né? E não perdeu suas raízes. Vem lecionar em Paranaguá toda semana, né? Ela tem um conservatório, né? E continua prestigiando o Clube Literário com suas apresentações. Então eu digo assim que a Gisele foi aquela pessoa, aquela música, musicista que mais tocou naquele piano de cauda do literário. É verdade. Porque ela tem mais de 40 anos de música. Então, é jovem, entendeu? Gisele... Então é uma referência hoje na música e a gente tem que sempre exaltar. Com certeza. Essa pessoa, Leôncio Correia, não conseguiram nem a foto, é tão velha que é, né? Leôncio Correia é conhecido em Paranaguá? Sim, é Paranaguá, que é o nome de rua no Rio de Janeiro. Essa é no Rio, Rio de Janeiro, verdade. Entendeu? Certo? Aqui também tem. Aqui também tem Tem escola, o Centro de Letras, Leôncio Correia, tem um quadro dele no literário, né? Mas assim, ele foi um grande diretor de instituição pública no Rio de Janeiro, foi diretor do colégio mais tradicional do Rio, Dom Pedro II, né? Foi diretor da imprensa nacional, Caramba. Diretor do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, deputado federal, deputado estadual, né? E nunca negou sua raiz. Mas uma coisa importante que a gente gosta do Leôncio, e pouca gente sabe, quase ninguém sabe,
se existe Dia da Bandeira no Brasil, foi uma criação do Leôncio, porque ele foi a primeira pessoa a fazer a solenidade das bandeiras. Então aí começaram a criar o Dia da Bandeira em razão do Leôncio Corrêa. Então, é o nome Paranaguara, frequentava literário, escrevia, escreveu muita coisa, mas ele era um crítico literário de primeira qualidade. Entendeu? Então é um orgulho para a cidade. Deixa eu fazer um adendo aqui. Que história só essa fazer aí, um adendo aqui, ó. Assis Chateaubriand, você não concluiu dizendo que... Por que ele é nome de cidade hoje, no Paraná? Porque a cidade foi feita em homenagem a ele. Ele criou uma cidade? Foi criado? Não. A cidade, quando nasceu, deram homenagem a ele para agradar, provavelmente, a família. Não, os diários associados. Era um destaque na imprensa. Ele era dono da maior rede de comunicação. Vamos dizer assim, naquela época, ele era dono da Rede Globo da época. Entendeu? Então, aí você consegue... Né? É uma homenagem justa. E ele tem nome de rua em várias cidades. Né? Por quê? Porque ele era uma pessoa muito importante. Era uma personalidade. Né? Legal. Mas, gente, seguinte, tá conversando com o Ivan Napoli aqui. A gente tá contando muitas histórias e vendo as fotos aqui. A gente vai ter que entrar no intervalo comercial, mas a gente já volta com mais histórias de Paranaguá aqui pra você. A música do Valtel Branco, né? O Zé Manorê tá lá na Rosa Gorda falando, você sabe por que a Pantera Cor-de-Rosa levanta o rabo? Pra dar. Ó, já voltamos. Quem tá sempre na escuta com nós aí é a Vânia Cup, lá do CERP também. Legal. A Giovânia também tá sempre na escuta, o pessoal tá sempre plugado, acompanhando o programa. Serve aí pra todo mundo, os amigos do CERP aí que estão sempre ligados com a gente. Elinho, tem abraço. Tem mesmo, a Valéria aqui, obrigado pela moral aí, Valéria, queria dizer uma coisa, quando a gente citou que o Elinho estava com pelo, não era de gato não, é outro tipo de pelo, tá bom? Doutor Aurélio sabe, um abraço pro doutor Aurélio, a Cátia aqui já manda. Quero mandar um abraço especial para as meninas da Casa Coxinha que sempre estão aqui na escuta a gente. João Mendes sempre tá escutando. Tô escutando hoje que fala, mandar um abraço especial pro doutor. João Mendes aí. Pro investigador Giovanni da DP lá, que ontem tive uma conversa legal com ele. Polícia? Polícia na área. José Nascimento também aqui, boa noite pro José Nascimento, sempre tá aqui curtindo a gente. Doutor Zata, que me atendeu lá no Hospital Paranaguá lá, tá. Que porra, fiquei ruim pra caramba. Conseguiu tirar o pelo? A bola? Conseguiu. O pelo, tá bom. E também encontrei hoje, na hora do almoço, encontrei o Dr. Emanuel, que é delegado do CRIA, aqui em Paranaguá. Bati um papo com ele rapidinho ali, falou que está à disposição para voltar aqui, falar sobre as novidades do departamento dele lá. Um abraço aí, doutor, obrigado pela audiência aí de sempre. Né? Legal, Elinho Álvares da Silva. Tem o professor Hamilton Sampaio também, que quem é Hamilton? Então? Hamilton Sampaio vai ser o nosso chegado. É o segundo ou terceiro? Terceiro episódio dessa série de História de Paranaguá é com o professor Hamilton Sampaio. Legal. Tá na escuta aí, parabenizando tanto o doutor Ivan, que tá aqui engrandecendo nossa série, como nós aqui estamos sem fazer nada. Estamos só escutando, aprendendo, exatamente. Sempre aprendendo, né, mano? Nós não acrescenta nada, quem acrescenta é o entrevistado. Deixa eu voltar aqui, só quero olhar, antes de voltar para as fotos aqui, eu queria olhar. Você foi o presidente do Rotary Clube de Paranaguá. De que ano a que ano? Eu fui dos dois clubes. Fui presidente do Rotary Paranaguá. E do Lions? Não, do Rotary Paranaguá. E o Rotary Rossio. E depois do Rotary Rossio. Né? Você foi dos Paranaguá de 2002, 2004 e Rotary Rossio de 2020, de 2000 a 2002, 2004. E é bom ser presidente da Rotary? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, o Rotary você não escolhe. Né? É imposto? Não, todo mundo que é presidente, todo mundo que é sócio, um dia será presidente. É assim que funciona. É assim que funciona. Então o Rotary não tem eleição. Ele é um revezamento que ocorre naturalmente. Então, você entrou no Rotary, você pode ter certeza que um dia você vai ser presidente. Porque legal isso. Mas primeiro que tem que ser convidado, né? Você não é assim, sim, eu vou entrar no Rotary. Mas você pode ir para conhecer, presenciar. Não, exatamente. Né? Mas se o povo sentir que você gosta, será convidado. É uma instituição mundial, né? Muito ativa no combate à polio do mundo, né? É uma das únicas ONGs que tem assento na ONU, privado na ONU, entendeu? Então o Rotary hoje, aqui em Paranaguá, graças a Deus, os dois clubes estão sobrevivendo, cada vez mais prestando um serviço social para a cidade, colaborando com as coisas de Paranaguá.
Legal. Vamos voltar pra sessão aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Bento Munhoz da Rocha Neto. Esse cara tem... A gente conhece porque... Pela rua. Pelas ruas. As ruas. Bom, esse aqui é que tem o Neto e tem o Bento Munhoz, que é o pai dele, é isso? Exatamente. O pai dele. É o Caetano. Caetano. A Bento Munhoz é essa aqui. E Caetano é outra rua que tem no centro, perto do Babaresco, por ali. Mas tem a Bento Rocha e tem a Bento Munhoz da Rocha Neto. É a mesma. É a mesma? Ah, entendi. Lá... Não, Bento pai e o Rocha e o Bento E o Bento Filho, Filho, exatamente, que é essa aqui. Ó, eu vou mandar um salve aqui a Michele Cardoso, boa noite, doutor Ivan, a todos do Algazarra. E a segunda pessoa que vai fazer a série com a gente, que é segunda-feira, a doutora Adriana Arcega. Boa noite a todos do Algazarra e ao doutor Ivan. Então, legal, é a segunda da série? Segunda da série. Tá bom, Arcega, você prepara, hein, porque o pau tá atorando aqui, hein? Prepara. Ô, Ivan... Esse general Rebelo, eu lembro dele quando foi interventor aqui em Paranaguá, né? Foi de que ano a que ano? O general Rebelo foi um dos maiores administradores que Paranaguá teve. Ele ficou de 72, 74 em Paranaguá, até a eleição da 2 anos. 2 anos. E ele foi uma referência na parte da educação, na gestão pública, né? Se você for em algumas comunidades pesqueiras, por exemplo, você vai ver que as únicas escolas que estão de pé, né, foram as construídas por ele nos anos 70. Né? Então, e general que governava nessa época, né? Porque era a época ele foi interventor, militar, né? Era então, época de governo mas ele militar, foi uma pessoa que ele se integrou muito à comunidade. Ele chegou em Paranaguá como interventor, né, trouxe uma filosofia de gestão, era uma pessoa muito preparadíssima, né? E ele conseguiu se impor, não pelo status de militar, né, não, mas ele gostou de Paranaguá. Ele se apegou muito à cidade. Gostou mesmo como dele? Ele se apegou muito à cidade e ele foi muito bem recebido. E as pessoas viram ele uma pessoa de muita integridade, homem de palavra, né? Então isso marcou muito a presença dele em Paranaguá. Né? Eu vejo... Secretário municipal dele da época vivo é o seu Paraná, que mora em Goiás e vem todo ano em Paranaguá aqui para matar saudades. É da época dele. É amigo do seu pai. Eu vejo ali o Reliel Godoal, vejo ali também o... Alceu Marão. Alceu Marão. Segundo lá pra cá, ó. Aurene Pinto. Aurene. Caio Stramujas. Exatamente. Caio Stramujas, doutor Reili, que faleceu agora, recentemente. Exatamente. Doutor Reili chegou a escrever 2 livros, vão ser publicados agora. Né? Tive a honra de conhecer todos eles ali. Sensacional, uma pessoa acima da média. Vocês não estão vendo, mas atrás do guarda-chuva ali tem Haroldo Amer. Embaixo ali, ó, você vê o Swami Vivekananda. Exatamente, exatamente aqui embaixo. Então, essa aí, fazendo o período do general em Paranaguá, e que realmente foi considerado um dos melhores gestores de Paranaguá. Da época. Agora, não, de Paranaguá. De Paranaguá, já da época. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. A foto que eu vou mostrar agora aqui, ó, é sensacional porque as 3 foram minhas professoras. As 3. Elza Gabriel, Ivone Marques e Helena Porto. Exatamente, as 3. Eu tive aula em épocas diferentes, mas a Elza Gabriel é terrível, né? Você teve aula também com ela? Foi professora, todas. Exatamente. E ela, a Elza era temida, né? Temida. Todo mundo tinha medo. Você vê que todas elas devem ter uma decepção. O Veveco não aprende nada. Elas eram, pra ele é um orgulho falar minhas professoras, pra elas. Mas era amiga da mãe dele, né? Dona Terezinha foi uma referência do Frei Sobrinho. Não, Dona Terezinha falou, eu fico mais deu trabalho, não queria. Então, aqui, a gente fala assim, né? Elza Gabriel, né? Marcou muito aqui por ser uma pessoa muito transparente. Ela era sempre foi uma rigorosa, mulher muito rigorosa, inteligente, mas de extrema capacidade. Né? A dona Ivone Marques é hors concurso. Não tem nem o que falar. Tem que falar da dona Ivone, professora da faculdade também, excelente. Né? E a dona Helena Porto também marcou muita época também, sensacional, uma pessoa de um gabarito elevado. Então, a gente pode dizer assim que somado com Mercedes Lima e mais outras pessoas, mais os professores de Paranaguá naquela época, entendeu? Mostrava o gabarito das nossas professoras. Verdade, cara. Começava aí. Alto nível. Alto nível. Olha a elegância delas, cara. Na época, isso aí, cara. Isso é brincadeira. Isso aí. Pessoas muito preparadas, estudiosas, né? E que, na verdade, tinham vocação. Né? Um cara igual você nem entrava na sala de aula com ele. Não, é assim que esse vestuário, essa barba desse jeito, hein?
Linhas tinha que estudar com Neuza Mariana, Linhas. Não sei se o Ivan pegou, não pegou, né? Ivan não pegou, Neuza Mariana não pegou. Não, eu peguei uma que ela tirava o cara pelo cangote, bicho. Ela puxava, passava Era a forte. Neuza Regina, ela sentava da ripa na gente. Não tinha Mas eu amava ela, cara. Mas assim, que você assistia às aulas da professora Gabriel, da Ivone e tal, você nem piscava, porque era tão interessante. Era um aprendizado tão importante para você, entendeu? Porque elas dominavam a pessoa pelo carisma, né? E sempre tinha uma lição de vida, uma lição de história, uma lição de crescimento. Então, cada vez que você ia para aula, além de você aprender a matéria, você aprendia alguma coisa da vida. E isso era o diferencial de algumas professores. Silmira. Exatamente. Silmira, entendeu? Então você sempre aprendia algumas coisas. Hoje, né? Sebastiana Fontes. Exatamente. Né? Você sabe que eu gostava das professoras de português, na hora que eu era guri, eu provocava a professora porque eu gostava dos palavrão elegante que elas falavam. Porque você não teve como professora de português Sandra Leal. Não, mas a minha professora, ela tinha uns palavrão elegantes. Mano, bola, vem pra fila da frente, seu parasita. Fez a tarefa, seu energúmeno. Eram uns palavrão assim. É que você é um cara culto, né? Entendeu? A Dona Ivone apelidou o Dimanche, né? Dimanche é domingo em francês, né? Porque o nome dele é Domingos, né? Exatamente. E ela chamou, vem aqui Dimanche, chamou em francês. E ficou até hoje. Ele usa até hoje como Dimanche, é verdade. E também, né, foi candidata a vice-prefeita de Paranaguá, numa chapa que teve Nino Labud como candidato. Exatamente. Entendeu? Ela desbravou. E ela fez muito sucesso também como apresentadora, né, dos bailes debutantes literários. Seria fantástico se pudéssemos trazer, se conseguíssemos trazer a Ivone aqui, porque trouxe aqui a Helena Anísio, mas a Ivone tem muita história também para contar, cara. São histórias fantásticas aqui que, se conseguíssemos trazer. São pessoas emblemáticas da cidade. Meu Deus do céu. É verdade. Então você tem a obrigação de fazer isso. Cala a boca. Agora tem um cara aqui, ó, que a gente entrevistou o filho dele. Esse cara, foi meu dentista, ele. Eu queria entrevistar ele, mas ele não vem. Ele tem vergonha de câmera, ele não gosta, né, Ivan? O Zé Maria, né, José Maria de Freitas, ele está situado assim como naquela prateleira dos grandes nomes de Paranaguá, entendeu? Porque ele quando eu falo Zé Maria, foi porque ele conviveu com uma geração que era uma geração de ouro de Paranaguá, Aníbal, Manelito, Zé de Melo, entendeu? No Instituto Histórico. Sabe quem é Zé de Melo, né? Foi juiz. José de Melo? Sabe quem é? Um apelido qualquer. Deixa pra lá, depois eu falo. Zé de Melo, né? Então ele conviveu... Doutor José de Melo? Ele conviveu... Fala de uma vez, guri. Sabe, ele não tá, ele tá perdido, ele tá fora da realidade. Ele conviveu com essa geração, fez uma transição, né, dessa geração para a geração atual. Então, o Zé Maria é emblemático, né? E hoje, junto com o Siqueira, com o Aníbal, foram os 3 maiores nomes do Instituto Histórico de Paranaguá em termos de acervo. Brincadeira. De trabalho, de dedicação. Ele tem muito conhecimento, mas ele não gosta de aparecer. Eu não sei por quê. Mas esse é o segredo do Zé Maria. Ah, é? Ele é aquele que foge. Ele trabalha, mas ele não gosta do holofote. Certo. Entendeu? Ele é muito reconhecido. Onde ele vai, ele é reconhecido pelo trabalho. Mas eu vou dizer assim, o Zé Maria tem uma história de mais de 60 anos brigando pelo turismo de Paranaguá. Essa história vem de longe. Ele foi da SIAP, foi diretor da parte do segmento turismo da SIAP, sempre pensando no resgate, nas tradições, se preocupando com o patrimônio histórico, entendeu? E é uma pessoa muito conciliadora, né? Então o Zé Maria é uma pessoa que eu chamo assim de emblemática. Fantástica, né? Tá na prateleira dos grandes homens de Paranaguá. O Juca veio aqui e nos relatou toda essa história também aqui. Vem na sequência aqui o Aníbal Ribeiro Filho. Sim. Que foi Aníbal Ribeiro Filho? Aníbal foi médico, né? Poeta, historiador, foi diretor perpétuo do Clube Literário, do Instituto Histórico, foi presidente do Clube Literário, escreveu um livro que chama-se A História do Clube Literário. Inclusive, é no clube, né? É no Clube Literário, que ele relata a vida social de Paranaguá de 1872 até 1970. Então, hoje, o que a gente sabe da vida social de Paranaguá, dos costumes, das tradições, entendeu? Deve, graças a esse livro que foi escrito pelo Aníbal, que é uma referência para pesquisa, né? Chama a atenção também, nesse livro, a bela história do Clube Literário, em termos de pujança, né?
Porque quando o pessoal fala, o literário e não sei o quê, é clube de elite. Não. O literário foi fundado para a elite intelectual. A preocupação do literário era com conhecimento. E as pessoas interpretam hoje diferente. A elite, não, a elite cultural. Evidente que no decorrer, né? No decorrer da vida do literário, o pessoal mais abastado começou a frequentar e transformou o clube. Você imagina um prédio como o literário hoje no centro de Paranaguá em 1932. Né? Imponente, né? Pô, era imponente, né? Já na nossa época já era, porque o carnaval era o literário olímpico, então a gente fazia ali o literário era conhecido. Então o Aníbal foi uma referência, é meu tio, né? Mas é uma referência na parte cultural. É assim, um dos grandes também está na prateleira, na primeira prateleira dos nomes de Paranaguá. E José Maria foi o herdeiro do Aníbal no Instituto Histórico, entendeu? Legal. Antes aqui, o doutor Julinho Lima. Julinho, um abraço, Julinho. Falou agora do restaurante Júlio aqui. Aí, doutor. Poxa, Julinho é irmão. Aqui. Valeu, doutor. Falar do restaurante dele, né? Vamos falar desse cara aqui. Esse cara é meu grande amigo, Alceu Chaves, cara, que nos deixou. Esse era sensacional. Sensacional esse. O Alceu Chaves, as pessoas daqui a 30, 40 anos vão dar muito valor para ele. Mais do que ele... Por quê? Por quê? O Alceu Chaves foi presidente da Associação Comercial da SIAP aqui de Paranaguá, naquele período, um período econômico do transgênico. Você lembra quando foi proibido o transgênico? Que o Porto de Paranaguá ficou meses parado, teve todo um problema social na cidade, né? E ele foi que comprou essa briga, certo? Ele comprou a briga, ele enfrentou o governador. Como vereador, né? Ele é presidente da Câmara, ele foi presidente da Câmara, foi vereador, e era presidente da SIAP. Então a Associação Comercial mostrou sua pujança, né, até conseguir reverter essa situação. Mas Paranaguá passou. Teve meses sombrios com isso. Citamos aqui. O superintendente do Porto veio aqui dar uma aula sobre isso. E falou sobre isso, porque o Paranaguá ficou sofrendo. Mas ele foi aquela pessoa que enfrentou contra tudo e contra todos, né? E conseguiu defender essa bandeira. Então, essa bandeira do transgênico, né, do não transgênico, né? Economicamente deve muito à figura do Alceu Chaves. Eu coloquei o Alceu Chaves justamente porque ele marca essa transição desse período, né? E pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe que a figura dele foi fundamental. Conhece, mas eu desconhecia disso aí. Não, ele tratava as pessoas com muito carinho. Não, com certeza. Sempre muito educado. Conhecido por Alceu Pirré, né? Alceu Pirré. Essa pessoa aqui, tivemos aqui o Celso Tórtora, veio aqui com a gente, deu entrevista e falou um pouquinho do Justus Eres Almada, grande paraguaio? cônsul paraguaio que teve aqui em Paranaguá. E quem trouxe o Celso para cá foi o Justus, Almada. Exatamente. O Almada, né, a pessoa que gostou muito de Paranaguá. Ele se integrou à cidade, né, com a comunidade. E o Almada, ele também marca um lado econômico, que foi o começo da chegada dos contêineres. Entendeu? E o Paraguai era o grande celeiro de contêineres. Então, eu digo assim para você, eu vou muito para o Paraguai, né? Eu atendo empresas brasileiras no Paraguai, né? Tendo alguns shoppings do Paraguai, Cidade do Leste. Então, eu vou para Assunção, por exemplo, e numa visita ao Ministério da Fazenda lá, eu apresentei meu cartão para a moça lá, ela falou, o senhor é de Paranaguá? Eu falei, sou de Paranaguá, conheço. Eu falei, você conhece Paranaguá? Sim, quando era estudante, o Almada me levou para ver a praia. Você não sabe a minha emoção de pisar uma primeira vez no mar, entendeu? Pô, aí você vai num cartório de Cidade do Leste, a atendente fala, conheci Paranaguá. Eu fui quando era estudante, o Almada me levou para conhecer Paranaguá. Entendeu? Certo? Outra lá, o meu pai pescava muito com o Almada e com o seu Boleslau de Paranaguá. Era o seu Bob. Exatamente. Almada era a ponte dos paraguaios para... entendeu? Então, assim, o Almada, ele fez ele atuou muito, né? Numa união de Paranaguá com o lado do Paraguai. Né? Então, essa transição, ele marca um período econômico, que é muito importante para escrever isso aí. Atenção, pessoal, vocês estão aprendendo tudo que ele está ensinando aqui? Está contando histórias de pessoas que viveram em Paranaguá, passaram por aqui, e tem muita coisa ainda. Olha, tem essas pessoas aqui, que você pode falar um pouco da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer em 10 de maio de 1980? A Rede Feminina de Combate ao Câncer foi a primeira instituição do Paraná. Elas começaram? Em Paranaguá.
Exatamente, certo? em Paranaguá. Mas foi a primeira instituição a criar consciência do combate ao câncer. Né? Ela, aqui em Paranaguá, ela começou, eram esposas de médicos. Tem uma pessoa conhecida sentada lá em cima. Então aqui, você vê ali a Anitta Miró Vernalha, né? Terezinha Carlim, a minha mãe, Sônia Lapoli. Exatamente. Araci Stanícia, entendeu? Esposa do seu Antônio Stanícia, né? Certo? E você vê que se doaram, né? Para trazer essa consciência E depois disso, muitas mulheres passaram, né? E graças ao trabalho delas, foi dada sequência ao Hospital Erasto Gertner. Exatamente. Caramba. Eles faziam aquelas vaquinhas nas escolas, aquelas doações, né? E isso levou à pujança que temos ao Erasto Gertner hoje. Ô, doutor, só uma curiosidade, eu fico prestando atenção aqui nessa imagem. Por que aquele... Caranguejo? É porque ele representa o câncer. Ah, é? O caranguejo representa o câncer. Nos signos. Então, exatamente. É isso aí. Ivan, essa pessoa aqui, Nelson Barbosa, Manuel Viana e Raquel Viana. Nelson Barbosa, prefeito de Paranaguá nos anos 70, né? Manuel Viana, também o Manelito, que deixava o pessoal no milho, de joelho, Elinho. Escritor. Você, se soubesse, estivesse na... Só não pegou isso, né, Ivan? Não peguei. Não, esse pessoal não pega, pegou, eles tem não noção. sabe. O Nelson Barbosa, já tinha dito, né? Foi um grande pensador da cidade. Né? Ele pensou na ampliação da cidade, no asfaltamento, nas ligações urbanas, né? Porque naquela época ele pensava diferente, né? Ele era uma pessoa muito corajosa e ele pensava muito na expansão, no trânsito da cidade, porque hoje, veja bem, acho que talvez nos anos 70 nós tivéssemos 10 mil carros, por exemplo. Não tinha nada. Hoje nós temos quase 100 mil, né? Com a mesma malha rodoviária. Exatamente. Então, assim, mas ele pensou, Vila Guarani, ampliação, e não sei o que, Rio do Chumbo, entendeu? Então, Nelson Barbosa, mas assim, era uma pessoa eminentemente cultural. E ao mesmo tempo, era uma pessoa rígida. Ele teve a coragem de bater de frente com o pessoal do SNI durante sua gestão na prefeitura, né? E enfrentou e mandou o cara descer a escada, desce a escada aqui, na prefeitura o senhor não entra, entendeu? SNI, certo? Mas assim, era uma pessoa que era um prefeito, né? Mas ele é um cidadão do bem. Ele adorava essa cidade aqui, ele era de Ponta Grossa, mas gostava, né, do Paranaguá, trabalhou com o café, estudou aqui em Paranaguá, né? Mas assim, era uma pessoa que pensou no Paranaguá do futuro, na Paranaguá grande. Ele pensou na frente e participava de todos os eventos culturais da cidade. O professor Manuel Viana, Manelito, né? O Manelito morava ali, quase na rua Torlocágio, perto do Cubano, antigo chaveiro cubano, perto do Banco Itaú? Santander, que era o Banco Itaú, por ali, né? E aquela casa, eu mexo assim, que aquela casa era uma casa emblemática, né? Que é onde você morou também ali? Morei na rua, mas Exatamente. ali morou, nessa casa que o Manuel Viana morou Glaci Lima, avô do Julinho, morou Antônio Júlio, pai do Julinho, morou General Rebelo, morou nessa casa, e o professor Manuel Viana também. O Manuel Viana, ele era um escritor, né? Ele era músico, ele era compositor, ele fez uma paródia dos Lusíadas, né? Para Paranaguá, né? E era uma pessoa assim que muito ríspida, né? Mas para defender muito a questão cultural. Ele vestia a camisa, ele escreveu um livro sobre Paranaguá e sua tradição, que é uma das referências hoje de uma boa leitura também para todo mundo. Paranaguá, cidade... Na história e na tradição. Paranaguá, Ele fala da Paranaguá. tradição. O tema do livro. Ele fala de Paranaguá, fala das lendas de Paranaguá e fala do folclore de Paranaguá, entendeu? Então, assim, foi uma pessoa muito completa, né? Mas a gente lembra, Everton, do famoso barreado que ele fazia na casa dele, todo o carnaval, né? Que era o grande encontro político da cidade, era o barreado da casa do Manelito. Maneco Viana. Exatamente, Manelito Viana. O professor Manuel Viana, Manelito Viana. Né? Foi também do Instituto Histórico, graças ao Manelito. Mas essa rua Maneco Viana não é referente a ele? Avô. Avô dele, tá. Graças ao professor Manelito, veio a ideia de criar o Museu do Instituto Histórico. Entendi. Ele que foi o autor, né? E teve o apoio dos demais diretores.
porque a ideia era maravilhosa e tem até hoje. Que legal. Ô, Ivan, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem muita foto ainda. Eu queria que você fosse mais sucinto um pouquinho, porque aí, por exemplo, aí são pessoas que... O que é a inauguração do clube? Isso aqui é o seguinte, Clube Literário. essa foto aí é da inauguração da sede campestre. Então você pode ver ali o professor Elcio Torres, né? Caldas, o Calvo, Generis Calvo, todo aquele Mas isso pessoal ali. na sede campestre. Sede campestre. Então, esse é, né? E você vê na inauguração, que foi em agosto, setembro, por aí, né? O Major Acrisio Guimarães. Sempre com o seu guarda-chuva. E seu cara no guarda-chuva, entendeu? E o Major Acrisio é uma pessoa que todo mundo gostava. Isso aí devia estar uns 40 graus lá, né? Também transitou por gerações. O Elcio Torres, né? Me chamando chuva. Olha o estilo do miserável. Foi o presidente do clube na aquisição da sede campestre. Foi o grande homem do clube literário na expansão do clube. Lembrar que esse foi sede campestre, mas a sede urbana não é rock, ele não é rock não, tá bom, Elinho? Tá... Não. Ali é o seguinte, né? Sede urbana, tá? Então tem o Mário Lobo, advogado. Exatamente. Que foi da Cotelpa, certo? Doutor Dinarte Silva, que também era empresário, depois esteve na Sunaman, toda a parte ali do meu pai. Ali, né? João Regis, Antônio Carlos Correia, Cunha e o famoso Manequinho. O Manequinho é uma daquelas personalidades mais emblemáticas da cidade, entendeu? Era uma figuraça, né? E bem do ladinho ali tá o velho da van, né? Não, é Manequinho. Aquele é Manequinho. Manequinho. Né? Então são pessoas bem, né, que todos com muita história em Paranaguá. E o Cunha tá ali, é vivo. O Cunha pode contar muita coisa também desse período da Telepar, da Cotelpa, toda essa fase. É vivo ali, só o Cunha mesmo. Só o Cunha. É verdade. Agora tem uma outra foto aqui, que é ali a foto dos quatro, É uma posse que teve em 1972, logo depois do centenário do clube, né? E você vê na foto Quinzinho, Gerte Prange, Pedrinho Gifone, Antônio Carlos, Huguinho, né? Mário Lobo, né? Zemir, né? Torzimir Verne, né? E esses quadros estão todos restaurados por um projeto da Lei Rouanet. Estão restaurados? Restaurados pela Lei Rouanet. E foi a Havan que patrocinou o restauro. Olha aí, ó. Entendeu? Porque eu estou falando isso porque realmente, né, a gente vê que Paranaguá, quando quer fazer, consegue. Né? Então foi um projeto, foi feito pelo Toshi, né, a pedido do Centro de Letras, né? Foi muito interessante esse restauro do clube, desses quadros, né? Porque são quadros de Rafael, tem um de Anderson, né? E quem vê esses quadros se impressiona pela qualidade deles. É impressionante a arte desses quadros. É verdade. Só lembrando as pessoas que estão pelo rádio aí, quem quiser assistir, ver as fotos, pode estar à disposição no YouTube, no Facebook do Algazarra, né? Fica à disposição lá. Exatamente. Para vocês verem as navegar fotos. na história de Paranaguá. Vamos falar da Esther Dipp um pouquinho, da Azevedo? Tá. Também foi outra professora que marcou muito aqui, porque ela era eclética, ela dava aula de português, matemática, dava de tudo, né? E a dona Esther também está viva. Está viva ainda? Está viva, mora no interior de São Paulo, mora com a Beth, a filha dela, né? E a dona Esther está muito ligada nas coisas de Paranaguá. Ela sabe tudo o que acontece em Paranaguá. Ela se corresponde com as pessoas de Mandar Paranaguá. live para ela que nós estamos aqui mandando então, eu fiz questão de colocar aqui, porque provavelmente a Beth vai mostrar para ela. Vai chegar lá, que legal. Nós nos lembramos da professora Esther. Que honra ter a professora Esther aí na história da nossa cidade, né? Verdade. Deise Budan também? Deise Budan, né, a nossa poeta de transição, que ela acompanhou toda aquela geração de ouro dos anos 60, 50 e continua nos brindando com poesias maravilhosas. É uma escritora de referência, serve de inspiração para os mais jovens, entendeu? É uma mulher de quilate, né? É uma mulher assim, de um conteúdo espetacular, né? Ela reflete a história da cidade nas suas poesias. Ela tem um sentimento pelo mar, um sentimento pelas coisas de Paranaguá que é impressionante, entendeu? É uma escritora que ama a cidade. Essa foto aqui é um encontro fantástico aí, né? Porque essa aí são 3 pessoas do maior quilate cultural. Zé Maria, que a gente já falou, Carlinhos Lobo, médico, né? E o professor Baquinha. Então, ali o professor Baquinha está desafiado a escrever um pouco da história de Paranaguá, porque ele foi professor, trabalhou no IBC, foi chefe de gabinete da prefeitura, né? Então, o professor Baquinha hoje é uma das personalidades mais conceituadas no mundo cultural de Paranaguá. Tem que deixar esse legado. Né? Essa foto foi uma palestra no Dia do Médico. Eu tive o privilégio de assistir e escutar
Zé Maria, Carlinhos Lobo e o professor Baca falando da história da Nilo Ribeiro. É sensacional esse dia. Vamos voltar aqui com o nosso querido entrevistado de hoje, Ivan Lapoli, sobrinho, neto. Brincadeira. A gente tá contando histórias e faltaram algumas coisas, Ivan, que é importante isso aqui Carnaval em Paranaguá. em 75, né? 75 Paranaguá. Eu lembro disso aí, Ivan. Eu lembro desse troço aí. Veveco lá desse de saia. Não, Veveco não, mas o pai dele, como é? Tem alguma coisa? Mas 75 você tinha 14 anos, 15 anos, isso aí, cara. Isso aí já assistia esses troços aí, né? Esse pessoal aí eram. Você pode ver ali o Pepe Valinas, né? Paulinho França, exatamente. etc. ali. Eles eram todos recém-formados, né? Chegaram em Paranaguá e fizeram um bloco ali, né? Que Viva las Fêmeas, né? Entendeu? Né? E era o exemplo do bom humor paranaguara, né? Exatamente. Porque o bloco de sujo. Era o Banho de Mar na Fantasia, não? Não, o bloco de sujo. O bloco de sujo aí. Era a verba do Paranaguara, o humor do Paranaguara era exaltação plena, né? Porque ele fazia crítica, fazia comentários indecorosos, fazia tudo, né? Valia tudo. O carnaval parava a cidade. O carnaval era. verdade, ele parava, verdade. era impressionante. Você entendeu? O carnaval era. Um pouquinho à frente tem de 83, né? Também tem 83. Essa aí foi uma comissão julgadora do Chile. Ali você vê Antônio Júlio, olha ali quem tá ali, ó. Piolha, Toda Canila, Aquim. Milton Aquim, Anitta Rabi, Nilson Miranda, Anitta Fontes, né? E Raquel Costa. Cavalcante ali? Oi? Cavalcante devia. Não. Raquel Costa tá ali também? O Gutierrez. Gutierrez e Azul Cavaleiro. Com a noiva ali, com a boneca ali, ó. A boneca, Gutierrez dançava com a boneca. Gutierrez. Então, E vejam lá no fundão, lá, ó, quem tá lá? Haroldo Homem. Sacanagem. A gente brinca Que com legal, o mas os carnavais do Paraná, como o Ivan falando, os carnavais de Paranaguá eram uma atração. Era uma manifestação, fantástica. uma atração Exatamente, forte, Mas tem uma história de papai de Veveco, não tem? Tem. Essa história de eu não sei. carnaval? Como é que é? Aqui em Paranaguá tinha um grupo, um bloco, né? Chamado Serrote. O grupo do Serrote. Certo? Então fazia parte o senhor Arnaldo Miranda, né? Que o pessoal chamava de Arnaldo Vinagre. Exatamente. Né? Miranda, Roberto Fontes, Moacir Boi, Moacir Barbeiro, todo esse pessoal aí, né? E eu achei uma ata de uma reunião. Você conseguiu achar essa Achei uma ata, tá no Instituto Histórico, eu fiz do Instituto Histórico, né? Uma ata que diz assim, né? O Arnaldo Miranda faltou 3 dos 4 ensaios, que não sei o quê, certo? E como punição, ele vai dirigir o caminhão e não pode beber no desfile. Aí é sacanagem. Ele gostava do groselha, meu pai? Maravilha. O maior castigo. Foi punição mesmo. Punição. O maior castigo do O mundo. vinagre foi ter cortado a cachaça dele, tá bom. Imagina se é pra mim isso aí. Era pra mim, que nem você. Ela gostava de uma brincadeira. Tem, pode falar. E aí, esse pessoal mesmo, que apareceu ali das fêmeas, né? Num outro carnaval, tinha a Cotel aqui em Paranaguá, que era, né? Então, eles pararam ali do lado da Caixa Econômica, entre o Clube Literário e a Caixa Econômica, 9 de agosto ali, num sábado de carnaval, com um bloco de sujo na rua, encheram de cavalete, botaram uma escada, né? E tinha uma plaquinha, ampliação da linha telefônica e não sei o quê. Naquele tempo, você ficava na lista de espera 5 anos para pelo telefone, né? 10 euros. Chamada. Valia mais que um carro, né? Valia mais, pagava. Quem tinha telefone alugava, né? Exatamente. Aí passavam as pessoas na rua, os carnavalescos, eles diziam, porra, esses caras nunca põem telefone na minha casa, agora trabalhando no sábado de carnaval, pô. Eles de macacão. Aí é carnaval, né, bicho? Aí é bom demais. De macacão, escada encostada no poste, uma Kombi aberta, sabe? Tudo gozação, é tudo piada, é tudo sátira. Pô. Agora tem uma última, não sei se... Não, já foi. Pai? Do Maguinho Pai ele tirou do Maguinho, acho que ele tirou. Ele vai arrumar ali, ó. Só pro nosso lembrar um pouquinho do doutor comentar em cima. Eu vi essa foto do Maguinho, esse Maguinho com os netos ali, né? Maguinho com os netos ali, é verdade. Mas eu posso contar a história. Não, pode. Aqui ele vai colocar a foto ali já. Aí, o seu Maguinho, ele podia ter escrito, né? Ele tinha a memória de toda a evolução da panificação em Paranaguá. Caramba! Desde quando o fermento era derivado da cana-de-açúcar, entendeu? Até a chegada do fermento industrial, as padarias, ele sabia o processo, ele sabia isso, Maguinho. Quando se conversava sobre panificação com ele dava uma aula para você. Pós-graduado. Entendeu? Totalmente. E bem interessante, uma coisa bacana do seu Maguinho, por exemplo, o meu pai morava em Niterói,
o seu Elcio Torres morava em Curitiba, e o seu Maguinho em Paranaguá. Eram muito amigos, né? Só que eles tinham um código de conversa que era muito engraçado. Eles falavam muito por telefone, se ligavam um pro outro, né? Então, às vezes meu pai ligava e dizia: Maguinho, alguma novidade no front, né? Era perguntando se alguém morreu. Certo. No front. Falava em linguagem militar? Claro. Alguém no front? Não. Não, tá tudo certo. Só fulano que tá quase parando de fumar. Ou seja, tá quase morrendo. Quase morrendo. Brincadeira. Então, Tinha códigos, cara. Brincadeira. Os caras só param de fumar se morrer. Era assim, mas assim, o seu Maguinho era uma das pessoas que não teve oportunidade de ser entrevistado para contar toda a história da panificação. Toda essa evolução do ciclo também. O Paranaguá tem tradição no pão. O pão d'água de Paranaguá é brincadeira, é hors concurso. Não, o Maguinho Filho mantém o padrão do pai até hoje. É, verdade. Então, o seu Maguinho teve esse período. Essa época, como teve o Reset na época também, de panificadora. Cutizias. Exatamente. Ceci, exatamente. Entendeu? Eram então, coisas... também faz parte da memória gastronômica. Tem muita história. Ivan, eu queria agradecer a tua presença aqui. Nós já estouramos o tempo. Queria deixar o microfone à tua disposição para os seus agradecimentos finais agora aí. Fica à vontade. Não, eu só quero agradecer a oportunidade e lembrar que é importante que as pessoas comecem a documentar fatos do passado, né? Tem muita coisa interessante. Talvez para outra oportunidade a gente tenha até uma situação muito, muito legal aqui, que eu digo assim, pouca gente sabe, né? Mas Paranaguá teve representatividade na sinofilia com o Renato Pinheiro, teve no automobilismo com o Paulo Manuel do Cartório, entendeu? No xadrez com o Paulo Manuel, não, pai. Paulo Manuel, pai. No xadrez com o Marcos, né? Exatamente. Bacurau. Então o Paranaguá sempre teve pessoas além despontando, né? Verdade. Então eu queria agradecer e dizer que estamos à disposição, né? Agradeço ao Milton Júnior que me colocou nessa fria. E eu adorei dessa fria, tá? Você vai ter que voltar porque é o seguinte, tem muito obrigado. Muitas fotos ficaram aqui em aberto aqui. Ivan Napoli, uma salva de palmas pra ele, obrigado pela participação aqui. Fala, mano, que você ia falar uma coisa? Não, é que nós vamos fazer uma dobradinha, talvez até 3 historiadores juntos na mesma roda. Então tá bom, pode ser que a Ivan aí esteja de volta. Elinho, vambora, Elinho! Posso ser rapidinho aqui? Vai. É o seguinte, o final de semana aí é lá no Di Maria, né? Amanhã vai ter rock and roll lá, banda Violet, que tá se despontando no Paraná todo, vai tocar lá amanhã, às 21 horas, né, cara? Rock and roll, quem curte rock, rola no Di Maria. E no sábado, às 16 horas, tem Solemar, pagode lá, de mesa, né, Mano Bola? E à noite tem o Pior Que Dor de Dente também, colado um na outra. Só coisa sábado, boa, então. 19 horas e 16 horas. E, esqueci, tem a feijoada também lá no Di Maria no sábado, né? E no domingo também tem 2 apresentações lá, ó. Mangali às 16 horas, pô, que tá arrebentando chapa de gente. E às 20 horas o senhor Wilson e os filhos tocando lá, que também que é bom também. show de bola. Então vamos colar no Di Maria lá, um abraço pra toda a galera lá. Falou, Monte. Legal, mano, eu quero lembrar que segunda-feira temos coisas, a continuação do nosso caos aqui. É o segundo episódio. É o quê? Segundo Pô, fazer filme de terror, pô. Mas nesse nós vamos começar a contar a história desde o embrião, quando surgiu o Paranaguá pra cá. O embrião, aí você pega, bicho, sacanagem. Dividir, né, vamos ter uma enorme dificuldade, né, de dividir essa história toda aí, mas tem uma missão para a doutora Adriana Arcega e também o professor Hamilton, né? Exatamente. A segunda é com a doutora Adriana Arcega, que tem formação em história, é membro do HGP, é biomédica, mas a história de Paranaguá ela conhece pra caramba. Legal. Então... E vai explicar pra gente desde quando nasceu Paranaguá, surgiu, né? Foi criada, até certa altura que daí ela entrega o bastão pro professor Hamilton fechar a série. Legal, então, gente. Fiquem agora com o Polício da T, Juca Bala e toda a sua trupe, tá bom? Um abração pra vocês. Até segunda-feira. Por isso eu vou de rádio. Algazarra.